Se existisse uma poção da juventude, você tomaria? O filme A Morte Lhe Cai Bem, de 1992, fala sobre essa poção da juventude. Entre diversas situações que acontecem no filme, essa poção da juventude é o que mais traz essa estranheza característica do filme. As duas personagens principais do filme fazem uso dessa poção da juventude. Elas querem uma pele mais jovem que pare com a ação do tempo. Mas essa poção tem um efeito colateral, que é fazer com que todo o seu corpo pare com a ação do tempo. E sendo assim, os seus órgãos internos param de funcionar. Na verdade, essas duas personagens, elas são duas mortas-vivas. Quando eu assisti a esse filme, devia ter por volta de 10 ou 11 anos de idade. E eu não sei se é porque na época eu era ainda um pouco nova, né, um pouco criança ainda, mas esse filme me causou muita estranheza. Porque como que alguém poderia fazer isso para o próprio corpo só para se manter jovem? Mas isso daí é o que a indústria da beleza faz com a gente. A indústria da beleza te faz acreditar que envelhecer é ruim e que você deve se manter na sua juventude o máximo possível, apesar dos efeitos colaterais. Esse filme, que é de 1992, ele não podia ser mais atual do que nunca. Embora no filme tenha um pouco desse exagero que você praticamente morre ao tomar essa poção da juventude, mas os procedimentos estéticos feitos hoje em dia, muitos deles podem dar certo, mas também muitos deles trazem muitos riscos e trazem muitas consequências para a vida da pessoa. Eles tentam consertar algo que não tinha o que consertar de fato. E se você prestar atenção em tudo que a indústria da beleza tenta empurrar para as mulheres, você vai ver que cada vez surge algo novo. E algo que me chama bastante atenção é o tal do Botox preventivo. Neste vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Botox e o Botox natural, que é a minha proposta para vocês melhorarem o seu rosto através de exercícios e ginásticas faciais que têm uma ação muito parecida com o Botox. Basta você treinar de fato o seu rosto. E também neste vídeo eu gostaria de ensinar vocês um exercício, na verdade a postura da língua de vocês, que vocês vão sentir uma definição aqui na linha da mandíbula já instantaneamente. Eu me chamo Renata Massana, eu sou nutricionista e eu trabalho com foco em estética. E eu falo sobre ficar mais jovem através da alimentação e de exercícios faciais. A minha intenção com este vídeo é que vocês tenham conhecimento do Botox natural. E por que ele pode ser melhor que o Botox injetável? Com o Botox natural, você vai ter conhecimento de exercícios e massagens faciais que vão trabalhar para prevenir o envelhecimento, seja para amenizar e evitar o surgimento de rugas e também para fortalecer algumas partes do seu rosto que precisam ser fortalecidas. Este vídeo é para quem já tem uma rotina de autocuidado ou está buscando por uma rotina de autocuidado com essa intenção de aumentar a sua autoestima e se sentir mais linda a cada dia. Mas por que praticar exercícios faciais é importante? É muito comum as pessoas se preocuparem em fazerem exercícios para o corpo, que seja uma musculação, praticar algum esporte, fazer uma caminhada, uma corrida, que seja. Mas as pessoas não têm essa consciência de que a gente também tem músculo no rosto e que, assim como o nosso corpo, os nossos músculos faciais também precisam ser exercitados. Quando a gente pratica musculação ou crossfit ou qualquer outro exercício que tenha o favorecimento de ganho de massa muscular, a gente tem um aumento dos músculos e com esse aumento dos músculos temos uma maior definição corporal. Trabalhando os músculos faciais, nós teremos uma face mais forte, com tônus muscular mais favorecido e muito provavelmente você vai precisar menos de procedimentos estéticos. O músculo do seu rosto precisa ser trabalhado assim como o músculo do seu corpo. E sabe por que fazer exercícios físicos, no geral e neste caso especificamente para o rosto, vai te ajudar contra o envelhecimento? Além de você estar exercitando esse tônus muscular, quando a gente move os nossos músculos, a gente está criando uma maior circulação sanguínea na região que está sendo exercitada. E com essa maior circulação sanguínea, a gente está levando mais nutrientes e
mais oxigênio para esse local. E não tem como a gente falar de uma pele jovem, de um rosto firme, se a gente não falar de nutrientes. Você até pode fazer um procedimento estético, mas se você não tiver os nutrientes corretos na sua pele, não vai ter milagre. E uma forma de você levar esses nutrientes para a sua pele é praticando os exercícios e as massagens faciais. Mas o que vale mais a pena? Fazer o botox injetável ou praticar o botox natural? Bem, como eu estou falando aqui sobre o botox natural, é claro que eu vou ter uma preferência a esse botox quando comparado ao botox injetável. Mas eu quero te dar explicações aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, porque eu quero que você mesma tenha essa consciência, que você mesma tire suas próprias conclusões. O botox injetável, ele pode ser sim muito bom para alguns casos. Eu não estou falando de casos estéticos. Lógico que se você quiser fazer por questões estéticas, fique à vontade, é o seu rosto, a sua vida e são as suas preferências. Mas o Botox, ele pode ter algumas aplicações estéticas que fazem muito bem e que trazem mais qualidade de vida para o paciente. E só para exemplificar para vocês uma situação que o Botox injetável pode ser muito bom, é no caso do bruxismo. Bruxismo é o ato de ranger os dentes à noite. E isso daí pode trazer algumas consequências como desgaste dos dentes, dor aqui nessa região da mandíbula, dores de cabeça e dores também nos olhos, porque é uma dor que vai acabar irradiando. O Botox injetável, ele vai atuar aqui realmente nesse músculo, enfraquecendo esse músculo, deixando com que a pessoa não consiga fazer tanta força nos dentes à noite. Então, se você tem essas dores e tal por causa de bruxismo, o Botox natural, ele pode ajudar. Mas você sabe como que o Botox injetável funciona? O Botox, que é a toxina botulínica, age no nosso músculo, fazendo com que ele fique paralisado. Ele não vai ter mais ação. E você sabe o que acontece com o músculo que é paralisado? Ele perde a sua tonificação. É um músculo que fica mais diminuído porque ele não tem mais força, então ele diminui e perde também o seu tônus. Se você conhece alguém ou se já aconteceu com você mesmo de ter uma parte do corpo quebrada, vamos usar como por exemplo a perna, e você precisou colocar gesso na perna ou deixar essa perna imobilizada. Quando você tira o gesso da sua perna, você vai ver que essa perna que estava engessada, ela está mais fina quando comparado com a perna que não foi engessada. Esse afinamento acontece porque a perna que ficou imobilizada foi uma perna que não foi usada e não teve os estímulos do músculo. Então o músculo, ele atrofiou, ele ficou menor. E para recuperar esse músculo, você tem que fazer fisioterapia, exercícios específicos para esse músculo para que ele volte a ter o tônus muscular que ele tinha. E eu digo aqui que muitas vezes não volta ao que era antes. Muitas pessoas que já tiveram a perna ou o braço quebrados, mesmo fazendo exercício de recuperação, mesmo fazendo fisioterapia, essas pessoas ainda conseguem sentir uma diferença entre os dois membros. A toxina botulínica age como se fosse um gesso no nosso rosto. E quando essa ação da toxina botulínica termina, você pode perceber que o seu rosto ele está às vezes pior do que estava antes, porque você não vai ter esse tônus muscular, você não exercitou esse músculo e ele diminuiu, deixando a pele talvez até mais flácida do que estava antes. E eu falo essa questão da flacidez porque um músculo, quando ele está maior, ele preenche mais a pele. Se você tem alguma questão com flacidez, às vezes trabalhar o músculo que está embaixo da sua pele pode ajudar também porque ele vai preencher, vai ficar maior. Mas isso daí também pode acontecer com o seu rosto. Com a toxina botulínica, você perde esse volume muscular, você vai ter um músculo um pouquinho mais atrofiado e isso pode fazer com que o seu rosto tenha um pouquinho mais de flacidez. E com Botox natural vai ser exatamente o contrário do que o Botox injetável. Você vai exercitar os músculos do seu rosto para você ter esse maior volume, para você aumentar o seu tônus muscular. Além de que vai ter esse benefício também de você estar aumentando a circulação sanguínea para levar mais nutrientes e mais oxigênio para o seu rosto. E sabe qual é o maior benefício da ginástica facial?
Com Botox natural, você estará exercitando partes do seu rosto que devem ficar funcionantes. Você não deve imobilizar o seu rosto. E você não ficará refém desses procedimentos e você nem vai precisar pagar caro por ele. E além disso, ele não vai ter um efeito Cinderela. Ele não vai ter um prazo de validade para acabar, que nem é com Botox injetável. E sabe onde eu vejo que as pessoas mais erram em relação a isso? Como eu falei, não tem problema nenhum você fazer Botox injetável se é do seu gosto, se é uma vontade sua. Mas eu acho que você tem que fazer isso pelo menos com consciência. O Botox injetável não previne de fato o envelhecimento da sua pele. Eu acho até um pouco absurdo colocar esse Botox preventivo e colocar para meninas até mais jovens. Você tá vendo que cada vez mais a idade que tá falando que você tem que colocar um Botox preventivo é cada vez mais jovem. Tem menina de 20 e poucos anos já fazendo esse Botox preventivo. Mas como eu falei, na minha concepção, isso daí pode até envelhecer um pouco mais a pessoa. Porque se a pessoa não tá trabalhando o músculo do seu rosto, você vai ter um músculo atrofiado e você pode ter uma maior flacidez por causa disso. E o Botox injetável não é um tratamento para a sua pele. O Botox injetável ele está apenas remediando, disfarçando um rosto que não está bem fortalecido. E as pessoas têm o costume de achar erroneamente que se você fizer um procedimento estético, toda essa falta de autocuidado de uma vida inteira vai ser resolvido. Mas não é assim que funciona. Você pode ter uma vida sedentária, se alimentar mal e fazer uma lipo. Olhando esteticamente, você até pode ter uma barriga mais sarada, uma barriga mais fina, um pouquinho mais definida, mas você não vai ter os benefícios da saúde que fazendo exercícios e cuidando da sua alimentação trariam. O procedimento estético, ele não faz essa função, entende? Então você até pode colocar um Botox injetável, mas você não vai ter os benefícios de você cuidar da sua alimentação e praticar os exercícios faciais. E um jeito errado de você praticar o Botox natural é de você achar que você precisa de muito tempo para você ter algum resultado no seu rosto. Mas você não precisa. De 5 a 15 minutos diários que você tem que praticar realmente todos os dias, você vai ter muito resultado. Dentro de um mês você já vai sentir diferença. Com exercícios faciais você precisa de pouco tempo para sentir essa melhora no seu rosto, que é diferente dos exercícios que você faz para o corpo, onde você precisa ali de um treino na academia, por exemplo, de 50 minutos a 1 hora pelo menos. E você precisa de pouquinho tempo assim, porque os músculos do nosso rosto, eles são menores. Então, com poucas repetições, você já consegue causar um grande benefício para eles. E o mais legal é que você pode usar esse momento dos exercícios faciais para você tirar um tempo de relaxamento, tirar um tempo do seu dia exclusivo para você, exclusivo para o seu autocuidado. O que eu gosto bastante de fazer é praticar os exercícios e as massagens faciais antes de dormir, porque para mim particularmente relaxa tanto, mais tanto, que eu acabo dormindo até rápido. E como prometido, eu vou explicar para vocês um exercício para vocês terem uma maior definição aqui nessa região da mandíbula, que é melhorar de fato a papada. E o que você precisa fazer para recuperar de uma forma rápida é apenas mudar a postura, a posição da sua língua. A posição correta da língua dentro da boca, ela deve ficar grudada no céu da boca. A ponta da língua deve pousar suavemente atrás dos seus dentes, assim. E o restante da língua, o corpo da língua, deve ficar encostado no céu da boca. Eu vou mostrar para vocês a diferença que dá quando eu deixo a minha língua relaxada e quando eu deixo a minha língua posicionada corretamente. Ó, primeiro eu vou deixar a minha língua relaxada. Você percebe que aqui não fica reto, não fica tão definido, mas se eu colocar a minha língua na posição correta, você vai ver como muda. Os exercícios faciais vão ajudar também a tonificar e deixar mais forte a sua língua. A língua é um músculo e assim como o restante do nosso corpo e no nosso rosto, também precisa ser trabalhado. E quanto mais trabalhada ficará a sua língua, maior definição você terá nessa região da mandíbula.
Os exercícios faciais são poderosos e podem fazer muito por você. Se você praticar, você estará tonificando as partes certas do seu rosto e relaxando outras partes, além de ser um autocuidado único. Vai ser um momento do seu dia que você vai tirar para você, além de que você estará também nesse processo aumentando a sua autoestima e preservando a sua juventude. Se este conteúdo te agregou, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal. Todo vídeo aqui no YouTube que eu postar, eu estarei dando dicas para que você fique mais jovem, que seja com exercícios e massagens faciais ou através da nutrição estética. Um beijo para você e até mais!